Nessa aula vamos falar sobre produto cartesiano, ok? O intuito de falar de produto cartesiano é chegar na definição de relação binária, ok? Porque o assunto mesmo é relação binária, porém, para entender o que é uma relação binária, a gente precisa de alguns conhecimentos prévios. Um deles é sobre pau ordenado, que é o que fizemos na aula anterior, e outro conceito importante é o produto cartesiano de conjuntos. O que a gente chama de produto cartesiano de conjuntos é uma operação realizada entre dois conjuntos. Quando a gente estudou conjunto, a gente estudou lá algumas operações. São elas união, interseção, diferença. Aí dentro de diferença apareceu o complementar e a tal de diferença simétrica, certo? Só que produto cartesiano é mais uma operação entre conjuntos. Agora, por que é que a gente não estudou essa operação entre conjuntos quando a gente viu o assunto conjunto? Não estudou junto com as demais operações? Porque o produto cartesiano ele depende de pau ordenado, certo? Então, o momento ideal para estudar o produto cartesiano é agora, nesse momento, porque a gente conhece o que é um pau ordenado, ok? Então, vamos começar pela definição dessa operação. Então, vamos assumir aqui a existência de dois conjuntos. Então, sejam A e B conjuntos. Uma coisa que eu vou supor de início é que esses conjuntos eles são não vazios. Aí depois a gente vê o que é que vai acontecer quando pelo menos um deles for vazio, certo? Então, inicialmente eu estou supondo dois conjuntos não vazios, ou seja, eles têm elementos, certo? Então, vamos assumir isso, que esses dois conjuntos A e B, eles são conjuntos não vazios. Aí o que a gente vai chamar de produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B é algo que eu vou representar assim, AXB, ok? É como se fosse A vezes B. Só que a gente não lê A vezes B, a gente lê produto cartesiano de A por B ou simplesmente A cartesiano B. Detalhe, aquele xzinho ali não pode ser trocado pelo ponto de multiplicação, certo? Tem que ser aquele xzinho mesmo. A cartesiano B eu vou ler. É como se fosse uma espécie de multiplicação entre conjuntos, ok? Mas aí vamos ver o que seria. Quando eu estudei conjuntos, né? Quando a gente fez o estudo de conjuntos e a gente viu as operações, uma das coisas que eu falei lá é que quando se faz uma operação entre conjuntos, a resposta é um conjunto. Então, no caso aqui, o produto cartesiano de A por B, a resposta vai ser um conjunto, por isso que eu comecei abrindo chave. Agora é um conjunto do quê? Aí eu vou dizer que é um conjunto de pares ordenados XY, ok? Então eu já sei o tipo de elemento que tem dentro do produto cartesiano, são pares ordenados. Agora está faltando aí dizer de que maneira você monta esse par ordenado. Né? Como é que esse par ordenado aqui ele é construído? Então eu vou dizer que é o conjunto dos pares ordenados XY, tais que o X ele pertence ao A e o Y pertence ao B. Ou seja, você vai pegar a abscissa do par ordenado no primeiro conjunto e a ordenada do par você pega no segundo conjunto. Então, como a definição exige que a abscissa saia do primeiro conjunto e a ordenada saia do segundo conjunto, a gente nota que esse tipo de operação, ou seja, o produto cartesiano, ele não é comutativo. Quero dizer o seguinte, que em geral A cartesiano B vai dar diferente de B cartesiano A. Porque note que se a gente for olhar para o produto cartesiano de B por A, eu inverti a ordem, a gente continua tendo um conjunto de pares ordenados XY, só que agora
a abscissa vai sair do primeiro conjunto, só que o primeiro conjunto agora é o B. Então, nesse caso, o X pertence a B e o Y ele pertence ao A, ok? Então, é claro que isso vai gerar conjuntos diferentes, a não ser que o A seja igual a B, né? Aí a gente percebe que se o conjunto A ele for igual ao B, A cartesiano B vai ser igual a B cartesiano A. Mas, em geral, vamos escrever essa observação aqui. Em geral, A cartesiano B, certo? Em geral, o A cartesiano B, ele é diferente do B cartesiano A, ok? Em geral vai dar diferente, não é uma operação comutativa. E a gente diz em geral porque, pelo menos no caso em que o A ele é igual ao B, a gente nota que vai dar igual, né? Aí por isso que se diz em geral e não sempre, ok? Então nesse caso, A cartesiano B em geral vai ser diferente de B cartesiano A. Então a definição, tá certo, é essa. O produto cartesiano de A por B é um conjunto de pares ordenados, em que a gente constrói esses pares ordenados de que maneira? Pegando a abscissa sempre no primeiro conjunto e a ordenada no segundo conjunto, ok? Agora, note que essa definição ela só faz sentido se eu considerar que A e B têm elementos, isto é, considerando que A e B são conjuntos não vazios. Porque se um deles for vazio, eu não vou ter como pegar uma dessas coordenadas, ok? Então, para completar a definição, a gente precisa ver o que é que acontece quando A ou B é vazio, ok? Então, vamos escrever essa condição. Se A é vazio ou B é vazio, entenda que esse ou aqui pode ser uma coisa ou outra, ou as duas. Então, se A é vazio ou B é vazio, temos. Então, nesse caso, se o A for vazio ou o B for vazio, o que é que a gente vai ter? Suponha que o A seja vazio e o B não é vazio. O que é que daria como resposta? Ora, se a gente for montar um conjunto de pares ordenados ali, na hora de montar o par vai faltar a abscissa, porque a abscissa sai do primeiro conjunto. Como o primeiro conjunto ele é vazio, aí o par vai ficar sem abscissa, ou seja, não vai fazer sentido eu montar um par naquela situação. Aí a gente diz que o produto cartesiano ele é um conjunto vazio nesse caso, ok? Não é que não exista o produto cartesiano, não vai existir os pares ordenados. O produto cartesiano ele existe e é um conjunto vazio. Eu posso supor o caso em que A tem elemento e o B é vazio. O mesmo argumento, a resposta vai dar vazio. E a razão é mais forte ainda se eu considerar o A e o B como sendo conjuntos vazios. Aí o cartesiano continua dando vazio. Então veja, se tem elemento, se A e B são não vazios, a resposta é um conjunto de pares ordenados, em que a abscissa do par sai do primeiro conjunto e a ordenada sai do segundo. E considerando o A ou B vazio, o produto cartesiano vai dar sempre vazio. Ok? Então essa é a definição do produto cartesiano. Entre dois conjuntos, né? Porque você pode definir para mais conjuntos, só que aí você deixa de ter um conjunto de pares ordenados, ok? Por exemplo, se eu tiver 3 conjuntos, aí no caso eu vou formar o que a gente chama de terna. Aí vai ter uma abscissa, uma ordenada e vai ter um terceiro objeto que é o que a gente chama de cota. Certo? Só que eu não vou tratar desse caso aqui. A gente vai trabalhar sempre no plano com 2 coordenadas, ok? Então, o produto cartesiano, nesse nosso caso, vai ficar limitado
a uma operação entre dois conjuntos apenas, ok? Agora, com isso a gente percebe também em quais casos A cartesiano B vai ser igual a B cartesiano A. Porque veja que eu escrevi aqui que, em geral, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Só que, quando eu completei a definição, né, a gente sabe que em geral é diferente, mas se o A for igual ao B, vai dar igual. Só que quando eu completo a definição, eu percebo que se um deles é vazio, comuta, né? Porque se eu fizer A cartesiano vazio, dá vazio, e vazio cartesiano A também vai dar vazio. Então vamos anotar em quais casos vai comutar, certo? Então vamos anotar da seguinte maneira: A cartesiano B vai ser igual a B cartesiano A. Entenda que geralmente isso é diferente, porque não é comutativo. Mas aí eu quero anotar agora em quais casos A cartesiano B vai ser igual a B cartesiano A. Então, A cartesiano B vai ser igual a B cartesiano A se e somente se e somente se. O primeiro caso é se o A for igual ao B, né? Que é o que a gente discutiu quando definiu o produto cartesiano, ok? Então, se o A for igual ao B é um caso. O outro caso seria se um deles for vazio. Então, se o A for vazio ou o B for vazio. Então, se um dos conjuntos é vazio ou eles são conjuntos iguais, o A cartesiano B vai dar igual ao B cartesiano A, ok? E aí, para esclarecer essa definição, para deixá-la mais clara, vamos ver alguns exemplos agora, certo? Então, exemplos de produtos cartesianos. Inicialmente, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu vou pegar conjuntos que são discretos, certo? Isto é, eles não são contínuos e com poucos elementos, apenas para a gente entender a definição. Então, o primeiro exemplo, vamos supor que eu tenha um conjunto A formado pelos números 1, 2 e 3. E suponho um conjunto B formado pelos elementos 4 e 6. Então, são dois conjuntos discretos, isto é, não são contínuos, né? Eu consigo contar ali os elementos e a gente tem conjuntos pequenos, né? Relativamente pequenos. Um tem 3 elementos e o outro 2. Aí vamos fazer, por exemplo, A cartesiano B. Então, note que se eu fizer A cartesiano B, como eles são não vazios, é um conjunto de pares ordenados, né? Agora, como é que a gente constrói esses pares ordenados? A gente pega a abscissa no A, no primeiro conjunto, e a ordenada pega no segundo. Então, por exemplo, quando a abscissa for 1, a gente pode combinar o 1 com 4 e depois o 1 com 6. Então, quando a abscissa for o número 1, 1 sai do A, certo? Aí você pode combinar com 4 de B e pode também combinar 1 com 6. Então, com a abscissa 1, dá para a gente construir esses dois pares ordenados. Agora, com a abscissa 2. Com a abscissa 2 dá para montar o par 2, 4 e o par 2, 6. Ok? Deixa eu só puxar um pouco mais para a esquerda, porque não vai dar para colocar tudo na mesma linha. O ideal é que fique na mesma linha. Pronto, aqui está de bom tamanho. Então, a gente tem com a abscissa 1, 1, 4 e 1, 6. Com a abscissa 2, 2, 4 e 2, 6. E, finalmente,
com a abscissa igual a 3. Aí, quando a abscissa for 3, eu vou ter o par 3, 4 e o par 3, 6. Ok? Então, esse é o produto cartesiano de A por B. Ok? Note que se você faz B cartesiano A, que eu vou fazer num outro momento, dá totalmente diferente disso. Por quê? Porque no momento que eu faço B cartesiano A abscissa vai sair do B. Então, vai aparecer lá em B cartesiano A esses mesmos pares, só que invertidos. E aí a gente sabe que quando troca a ordem dos elementos de um par ordenado, o par vai mudar. Ok? A não ser que as coordenadas do par sejam iguais. Então, isso aí seria o produto cartesiano de A por B. Outra coisa que a gente deve observar é quanto à quantidade de elementos, né? Porque se os conjuntos envolvidos eles forem infinitos, dá para a gente contar quantos elementos, ou seja, quantos pares ordenados aparecem no produto cartesiano. Observe aqui que eu tenho um total de 6 pares ordenados. E vejo que o A tem 3 elementos, o B tem 2. Então, provavelmente, o número de pares ordenados que aparecem em A cartesiano B, isto é, o número de elementos de A cartesiano B, vai ser calculado como? Multiplicando o número de elementos de A pelo número de elementos de B, ou seja, 3 vezes 2 dá exatamente 6 elementos em A cartesiano B, certo? Uma coisa que eu vou querer também fazer para esse produto cartesiano de A por B é o seu diagrama sagital e o gráfico, certo? Então, nesse exemplo aí, vamos mostrar o primeiro diagrama sagital, certo? Então, vamos supor que eu tenha... Vamos primeiro representar os conjuntos por diagrama de Venn, certo? Porque o que a gente chamou de diagrama sagital do par ordenado é a seta que sai da abscissa e vai para a ordenada, certo? Aí vejam, o conjunto A a gente põe do lado esquerdo caso seja A cartesiano B. E o conjunto B fica do lado direito. Né? Eu quero representar o diagrama sagital desse produto cartesiano aqui, ok? Aí a gente bota o conjunto A do lado esquerdo e o conjunto B do lado direito. Ora, quais eram os elementos do A? Os elementos do A eram 1, 2 e 3, e os elementos de B eram 4 e 6, ok? Aí eu disse lá que o diagrama sagital do produto do par ordenado é uma seta que sai da abscissa para a ordenada, certo? Então, o diagrama sagital é uma seta, certo? Que vai sair da abscissa de cada par para a ordenada. Então, por exemplo, lá apareceu o par. Quais foram os pares de abscissa 1? Foram os pares 1, 4 e 1, 6. Então, eu vou ter aqui uma seta saindo do 1 para o 4 e uma saindo do 1 para o 6, ok? Aí, essas duas setas, né? Cada uma delas é o diagrama sagital dos pares 1, 4 e 1, 6. Mas também teve uma seta saindo, né? Você teve lá o par 2, 4 e 2, 6. Então, a gente também vai ter uma seta saindo do 2 indo para o 4 e uma saindo do 2 indo para o 6. E, finalmente, a gente tem os pares de abscissa 3, que são 3, 4 e 3, 6. Então, a gente vai ter uma seta saindo do 3 para o 4 e uma do 3 para o 6. Aí, essas setas, elas compõem o diagrama sagital do produto cartesiano
de A por B. Então eu vou deixar indicado aqui que essa figura é o diagrama sagital de A cartesiano B, certo? E vamos deixar escrito aqui também que se trata do diagrama sagital do exemplo, né? Então, diagrama sagital. Então, aqui é o produto cartesiano, certo? Aí na próxima página eu tenho o que a gente chama de diagrama sagital desse mesmo produto cartesiano. Aí uma outra coisa que eu disse que eu poderia fazer é o gráfico desse produto cartesiano. Então, aqui vamos anotar, vamos construir, melhor dizendo, o gráfico de A cartesiano B, ok? Mas vamos fazer isso olhando para o produto cartesiano. O produto cartesiano A por B, reescrevendo aqui, a gente tinha os pares 1, 4 e 1, 6. Aí depois teve 2, 4 e 2, 6. E depois o 3, 4 e o 3, 6. Então, isso aqui é o produto cartesiano de A por B. E eu quero construir o gráfico desse produto cartesiano. Vejam que uma das coisas que a gente fez quando estudou pares ordenados foi quando o par ele é de números, né? Ou seja, a abscissa é um número e a ordenada também é um número. Uma das coisas que a gente fez lá foi a representação geométrica do par ordenado. A gente viu que é um ponto no plano cartesiano. Então, aqui, construir o gráfico desse produto cartesiano é representar geometricamente cada par ordenado que o compõe. Aí, nesse caso aqui, quando eu representar geometricamente cada par ordenado, eu vou ter o gráfico do produto cartesiano. Aí, nesse caso, como é A cartesiano B, a gente estabelece o seguinte, que coloca o conjunto A no eixo das abscissas e o conjunto B no eixo das ordenadas. Caso fosse o contrário, B cartesiano a gente colocaria o B sobre o eixo X e o A sobre o eixo Y. Então, no caso, como é A cartesiano B, o A a gente vai colocar no eixo X, conjunto A, então a gente vai ter o conjunto A nessa posição, ok? No eixo X, e o B é composto por 4 e 6, aí nesse caso a gente coloca o B no eixo Y, já que é A cartesiano B. Pronto, aí agora eu monto os pares. Por exemplo, o par ordenado 1, 4, né, cruzando as informações, a gente vai ter um ponto aqui, aí depois 1, 5, aí depois o par 2, 4 e 2, 5 lá em cima. E finalmente os pares de abscissa 3. Aí vai ter o par 3, 4 e o par não é 5, né? É 6, eu percebi agora. Então aqui é 6. Pronto, aí eu tenho aqui todos os pares. Aí vamos marcar os pontos que o representam. Aí, no caso, esses 6 pontos, eles compõem o gráfico de A cartesiano B. O gráfico é somente esses pontos azuis, né? Cada par ordenado desse representa um ponto lá no plano cartesiano. Aí, isso aí seria o gráfico de A cartesiano B, ok? Aí, como segundo exemplo, vamos pegar e fazer, usando os mesmos conjuntos, B cartesiano A. Então, o exemplo B,
usando o conjunto A como sendo 1, 2 e 3 ainda, e usando o conjunto B como sendo 4 e 6, vamos determinar B cartesiano A. Aí no caso B cartesiano A abscissa vai sair de B. Então, quando a abscissa for 4, a gente vai combinar elementos de B com elementos de A, né? Então, quando a abscissa for 4, dá para montar o par 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Esses são todos os pares de abscissa 4. Agora, quando a abscissa for 6, aí dá para montar os pares 6, 1, 6, 2 e 6, 3. Aí isso é todo o produto cartesiano de B por A. Ok? Aí, como eu fiz no outro exemplo, vamos olhar para o diagrama sagital também. Então, aqui vamos construir o diagrama sagital desse produto cartesiano. Então, inicialmente, como é B cartesiano A, né? Quando eu olhar para os diagramas de Venn que vão representar os conjuntos A e B, como é B cartesiano A, eu tenho que pôr o B do lado esquerdo e o A do lado direito, porque a seta sempre sai da esquerda para a direita. Aí os elementos de B são 4 e 6, enquanto que os elementos de A são 1, 2 e 3. E aí, construindo o diagrama sagital de B cartesiano A, a gente vai ter três setas, melhor dizendo, saindo do 4, indo para o B, né? Uma sai do 4 para o 1, outra do 4 para o 2 e a outra do 4 para o 3. Então, esses são os diagramas sagitais dos pares 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Agora, quando eu olho para a abscissa 6, aí nesse caso sai uma seta do 6 para o 1, outra para o 2 e outra para o 3. Aí, isso aqui são os pares 6, 1, 6, 2 e 6, 3. Aí isso seria o diagrama sagital de B cartesiano A. Eu vou deixar isso indicado aqui em cima. Aí vamos dar uma olhada agora também no gráfico, né? Como seria o gráfico de B cartesiano A. Então, fazendo uma cópia do B cartesiano A, B cartesiano A tem os pares 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Aí depois 6, 1, 6, 2 e 6, 3. E aí fazer o gráfico disso é você representar no plano cartesiano cada par ordenado desse. Então vamos imaginar aqui dois eixos perpendiculares. A intenção nesse trecho aqui é fazer o gráfico. É fazer o gráfico do produto cartesiano de B por A. Então, vamos imaginar aqui dois eixos perpendiculares. Então, está aqui o eixo das ordenadas, ou eixo Y. E aqui o eixo das abscissas, ou eixo X.
Aí observe que como é B cartesiano A, o conjunto B ele entra aqui no eixo X. Então o B tinha quais elementos? O B tinha o 4 e o 6, ok? Enquanto que o A, que vai entrar no eixo Y, ele tem o 1, o 2 e o 3. Aí agora eu cruzo essas informações, 4, 1, 4, 2 e o 4, 3. Aí aqui eu obtenho todos os pares, cuja abscissa é 4 e a ordenada são respectivamente 1, 2 e 3. Aí esses pontos aqui representam os pares 4, 1, 4, 2 e 4, 3. Aí quando a abscissa for 6, aí eu vou ter 6, 1, 6, 2 e 6, 3. Aí mais esses pontos, aí completa o gráfico do produto cartesiano de B por A. Ok? Aí depois compare com o exemplo A, né, em que eu fiz A cartesiano B, que é totalmente diferente, né? Tanto os produtos cartesianos, quanto os diagramas sagitais e quanto o gráfico, certo? É totalmente diferente. Aí na próxima aula faremos mais exemplos, né? Considerando outros tipos de conjuntos, ok?